Preciso falar agora sobre essa especulação que vem do Rio de Janeiro e dá conta de que o Cruzeiro teria sido o escolhido para ser beneficiado pela CBF com a mudança no calendário do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil. Só para você entender o contexto, a CBF anunciou nas últimas horas que o Campeonato Brasileiro não vai mais terminar em 21 de dezembro, e sim em 7 de dezembro. E esse período de alguns dias em dezembro vai ser ocupado pelas partidas de semifinal e final da Copa do Brasil. O primeiro a se posicionar de maneira absolutamente contrária foi o Flamengo, entendendo que ele foi muito prejudicado. Havia tido uma consulta da CBF, o Flamengo nem teve tempo de se posicionar quando a CBF já determinou tais mudanças. A reclamação do Fla se dá pelo fato de que ele teria 5 semanas livres para treinos e agora só vai ter uma única semana. Houve até jornalista rubro-negro declarado, afirmando que se o Flamengo pudesse ou soubesse que esse seria o desfecho do calendário, não teria poupado titulares nos jogos contra o Atlético Mineiro que causaram a eliminação na Copa do Brasil. Pois bem, em meio a toda essa reclamação e protestos do Flamengo, o rubro-negro deixou vazar que essa mudança teria a intenção de beneficiar o Cruzeiro. Posso estar sendo muito ingênuo, mas não vejo nenhuma chance ou nenhum motivo para que se mudasse para beneficiar o Cruzeiro. Qual a lógica de uma questão como essa? E, enfim, me parece uma grande teoria da conspiração. Por falar em teoria da conspiração e reclamações, registrar que Cruzeiro e Atlético se enfrentam na partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil na quarta-feira, jogo como mandante do Galo. E em BH, muita reclamação de torcedores do Atlético com o fato de o Galo ter enfrentado o São Paulo na noite de domingo, 24 horas depois do Cruzeiro, que havia jogado contra o Internacional, ou seja, o Galo teve um dia a menos de recuperação em relação ao seu adversário para o confronto de mata-mata. Deixa eu contar só mais uma sobre o Cruzeiro. Rian Guilherme, novo reforço do clube, desembarcou na tarde desse domingo em Belo Horizonte. Ele chega comprado do Fortaleza. O Cruzeiro adquiriu 85% dos seus direitos econômicos por cifras bem baixas. Sobre o Sérvio Nicolite, que está no Cruzeiro há algumas semanas, um jogador de 19 anos, e aí o Dani me chamou ontem e falou: HG, eu preciso apurar se já é o trabalho do Pinto ou se alguém que buscou, já estava no esquema de buscar, já estava na alça de mira e tal. E aí eu apurei a informação no Cruzeiro de que o Nicolite foi uma indicação do Léo Jardim e não do Pinto. O Léo Jardim indicou o Nicolite porque um amigo pessoal do Léo Jardim, que jogou com ele, é que indicou, trouxeram, e a informação que obtive ontem, até passei para o Daniel, é de que estão gostando muito do jogador. 19 anos, vem então para a base, para o sub-20 do Cruzeiro, que é o Sérvio Nicolite, uma indicação do Léo Jardim. O HG, e eu trouxe uma informação, essa eu segurei para o programa aqui, o contrato é de 1 ano e 6 meses, tá? Ele deve ficar até o final de 2026, claro que pode ser estendido esse vínculo se o Leonardo Jardim e todo o trabalho da base que o Cruzeiro fizer for positivo. E ele vem, né, como você bem disse, para integrar nesse primeiro momento o sub-20 do Cruzeiro. Muitas pessoas ontem me perguntando isso nas redes. 19 anos é uma idade avançada, deve vir para o profissional. Não, ele não vai ir para o profissional nesse primeiro momento. Passar um tempo na base do sub-20 do Cruzeiro. Aposto o que vocês quiserem que ele terá mais oportunidades do que o Wallace. Até o fim do ano. É um médio volante. Quer apostar, falam que está muito bem nos treinos, né? Vamos esperar para ver quando a coisa... Me ignoraram, velho? Não quero apostar. Todo mundo me ignorou, cara. Do Wallace não é difícil. Mas é que o Wallace teve muitas oportunidades já, não? Não, falo daqui até o fim do ano. Conteúdo sensível, tá? Para algumas pessoas da mesa, quando for falar do Wallace, porque senão é perseguição, tá? Inclusive, a gente vai falar do Atlético, mas talvez a gente vai falar depois do Rian, né? Que tá chegando, de 22 anos. Mas é perseguição também dentro do Cruzeiro, tá? Sofre muito com perseguição. Qualquer um erra quando esses jogadores. O mundo cai na cabeça Conteúdo dele. sensível. Ó, outra informação, na verdade aqui só um detalhe, sobre o Léo Jardim e a tal proposta da Al Jazeera. Do Al Jazeera, desculpa. Da Al Jazeera seria da TV, não é jornalista. Do Al Jazeera, há a confirmação de que a proposta realmente chegou, e uma outra que vem a reboque é que algumas propostas oficiais já chegaram ao Cruzeiro na tentativa de tirar o Léo Jardim daqui. Algumas. E aí, sobre essa do Al Jazeera, a informação é que a conversa nem avançou, embora seja uma proposta tentadora. Fica no Cruzeiro. Pelo menos a fonte confirma. E um outro detalhe sobre a questão do Caio César,
né? Com o jogador tudo acertado, o Caio César vem por empréstimo, tudo acertado com o atleta, agora o Cruzeiro trata com o clube. Qual que é o clube dele? Al Hilal, Arábia Saudita. Al Hilal. Então agora o Cruzeiro está tratando com o Al Hilal. O Cruzeiro tem boa relação, no caso tratou a vinda do Matheus Pereira, né? É só importante. É verdade, inclusive na oportunidade, quando o Cruzeiro estava contratando... Teve um papel importante lá com os dirigentes à época. Sim, quando o Cruzeiro estava contratando o Matheus Pereira, contratando mesmo, já na fase de pagar, o Al Hilal aceitou a proposta do Cruzeiro. Porque naquela máxima minha de que quando o cara chega, oferece ao Thiago um dinheiro para... Thiago, eu quero anunciar com você. Eu te pago X. É que o valor que o cara te oferece é o valor que está confortável para o cara. Precisa existir uma negociação. Nesse caso, não. O Cruzeiro propôs o valor e o Al Hilal aceitou prontamente o valor, até porque o Pedrinho meteu o dinheiro ali, né? Não sei se o Pix cai para ele lá, mas a transferência seguramente. Então essas informações aqui no início desta edição dos donos da bola, e a gente daqui a pouco vai falar mais sobre o Cruzeiro. Notícias, Pedro Abílio, um abraço, boa noite. Números impressionantes, né, Cirilo? Boa noite para você também, para todo mundo ligado na turma do bate-bola. O Caio Jorge, aos 23 anos, vai viver a sua primeira convocação, e há pouco, através do seu Instagram, Cirilo, ele colocou quase que um documentário, viu? Um vídeo com várias fases da carreira, principalmente posteriores a lesão que ele sofreu, né? Vídeos de bastidores da cirurgia, o recado que recebeu à época do Ronaldo Fenômeno. O Ronaldo até mostra, né, a cicatriz da cirurgia que também realizou no joelho. E o Caio Jorge, depois vindo para o Cruzeiro, registra também os gols neste vídeo. E por fim, a recepção da notícia com a sua família quando recebeu, né, a convocação do Carlo Ancelotti. Além desses 15 gols de Campeonato Brasileiro, com o sinal eletrônico da Itatiaia marcando 6 e 15, tem outros 2 gols na temporada e 5 assistências. Então, 29 partidas para esses 17 gols que o Caio Jorge atingiu no fim de semana, sábado, com a cavadinha no Rocher, que marcou a vitória do Cruzeiro por 2-1 sobre o Internacional. Fabrício Bruno, aos 29 anos, vive uma temporada de 36 jogos, ele que já fez 2 gols, né, neste ano pelo Cruzeiro, vai para sua 4ª convocação, são 3 com Dorival Júnior, e essa foi a primeira com Carlo Ancelotti. No ano passado, amistosos contra Inglaterra e Espanha. No mês de março de 2024, fez o jogo contra a Inglaterra, né? Aquele amistoso, durante os 90 minutos esteve em campo. E em setembro e outubro foi convocado também para jogos contra Equador e Paraguai e depois para Chile e Peru nas rodadas seguintes das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Cruzeiro tem, portanto, 2 jogadores convocados, não vão desfalcar o time apenas com treinamentos, né? Já que na data FIFA não teremos jogos nem do Campeonato Brasileiro e nem da Copa do Brasil. O Cirilo, Clássico já começou, eu já falo sobre isso, mas antes quero dar um recado para a Nação Azul que acompanha a turma do bate-bola, hein? Com o novo sócio 5 estrelas, você tem mais benefícios, mais vantagens e pode apoiar o Cruzeiro de onde estiver. Não perca tempo, acesse sócio5estrelas.com.br com planos a partir de R$ 9,90. Lembrando, foram abertos agora à tarde para o público geral a venda dos ingressos, ou as vendas de ingressos para Cruzeiro e Palmeiras. Jogo da volta, semana que vem, semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. Ontem, as cabulosas venceram por 3-1 o Palmeiras na Arena Barueri. E agora, no próximo domingo, às 10h30 da manhã, fazem o jogo de volta no Horto. Ingressos a R$ 40 com o sócio 5 estrelas, pagando R$ 20. Cirilo, no treinamento do time masculino, o Cruzeiro hoje teve novidades em campo. O colombiano Luiz Sinisterra participando da atividade com o grupo. O jogador de 26 anos já está regularizado. Pode, inclusive, ser relacionado pela primeira vez para o jogo de quarta-feira. Ele já estava regularizado na terça, mas com apenas 2 treinos, o Leonardo Jardim não iria convocar, né? E o Sinisterra esteve no vestiário, esteve no Mineirão, acompanhou de lá o jogo do último sábado e agora já com atividades em campo, bem possível que seja relacionado pela primeira vez para quarta-feira. Hoje também Marquinhos participando do treino, ele que por dores na coxa ficou fora dos jogos contra Mirassol e Inter na semana passada, e agora o DM do Cruzeiro tem o Fagner, tratamento daquela fratura na fíbula, perna direita, e o João Marcelo, que já está fazendo trabalho híbrido na fisioterapia e também em campo. Outra novidade na atividade foi o Léo Aragão,
teve um problema lá nos dedos, né? Mas ainda com a região, com a mão protegida, participou dos treinos de hoje. Ele também não esteve no jogo contra o Internacional no último fim de semana. Cirilo, 2 pontos à frente do Palmeiras, 2 pontos atrás do Flamengo. Então, depois de deixar a TV ligada para acompanhar a convocação do Ancelotti, agora à noite é deixar a TV ligada para secar os adversários diretos no Campeonato Brasileiro, ainda que as missões sejam ingratas, né? Complicadas, porque às 7 o Palmeiras pega o Sport no Allianz Parque. Palmeiras tem a terceira principal campanha nesse momento, mas com 3 jogos a menos que o Cruzeiro antes de entrar em campo hoje, né? Então, nesse momento, 18 contra 21. O Cruzeiro tem mais pontos, 41 contra 39. O Sport lanterna 1 vitória em 18 jogos. E o Flamengo joga às 9 no Maraca, pega o Vitória. Vitória, 17º colocado, não vence há muito tempo. O Flamengo, líder absoluto do Campeonato Brasileiro, com 43 pontos. Caio Jorge e Fabrício Bruno na lista de Carlo Ancelotti para os amistosos. Aliás, amistoso para o Brasil, eu fiquei com isso na cabeça, que eu falei que é amistoso para o Brasil, porque o Brasil já está garantido. Mas oficialmente não são amistosos, né? São duelos de eliminatórias, que para o Brasil matematicamente não tem importância, mas para o Ancelotti sim, porque ele está montando o time dele e tem pouco tempo até a Copa do Mundo. E os cruzeirenses com mérito reconhecido, Ale. E eu acho que fizeram por onde, viu, o Cirilo? Eu tinha até a expectativa que ele fosse fazer mais experiências nacionais, por assim dizer, né? Jogadores que atuam no nosso país. Eu sei que, acho que a convocação, a Vera mesmo, até as mais próximas da Copa do Mundo, eu acho que ele vai acabar ficando com os jogadores que atuam no futebol europeu. Mas essa aí que pra gente, né, pra Bolívia, pode ser um jogo decisivo, né? Mas pra gente, realmente, eu acho que um caráter mais experimental, amistoso e tal, achei que ele pudesse fazer novas experiências. De qualquer maneira, eu acho que muito merecido, né? O Caio Jorge tá arrebentando, o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. O Fabrício Bruno jogando demais há muito tempo. E tomara que eles consigam ter um bom rendimento, impressione o homem lá e consigam aos poucos ir cavando ali uma vaguinha, ou pelo menos ganhando ponto positivo com o italiano, né? Edu Panzi, como você observa as convocações, a presença dos jogadores celestes na lista do Ancelotti e também a convocação em si para os confrontos aí contra Chile, 4 de setembro, Maracanã, e Bolívia, lá em El Alto, no dia 9 de setembro. Edu Panzi, um abraço, boa noite. Tudo bem, Cirilo, amigos? Cara, encaro com normalidade a convocação do Ancelotti, a entrevista dele depois do anúncio da lista. Acho que explicou muito bem alguns nomes que surpreenderam determinadas pessoas. Ele falou, olha, eu quero conhecer muita gente. Tecnicamente, eu já conheço todos os atletas, mas uma coisa é você assistir o cara no estádio, pela televisão, acompanhar a carreira dele. Outra coisa é conviver, né? Tá no dia a dia, numa concentração, o dia de treino, como é o trato desse atleta num grupo com o próprio Ancelotti. Então, acho absolutamente compreensível e tem que fazer testes, porque são jogos, como você disse, que não valem muito para o Brasil, que já está classificado, é apenas para cumprir um protocolo, cumprir tabela, acabam que viram amistosos de luxo para a seleção brasileira. E sobre Fabrício Bruno e Caio Jorge, as convocações, né, são merecidíssimas, não tenho que contestar. Fabrício Bruno faz uma grande temporada, dos melhores zagueiros do futebol brasileiro atuando aqui no Brasil. Está em todas as seleções do turno do Campeonato Brasileiro, muita velocidade, muito bom na bola aérea, em posição física, é uma liderança dentro do Cruzeiro e pode levar isso também para a seleção brasileira, por mais que seja a primeira convocação ali com o Ancelotti, mas vai que dá certo, né? E o Caio Jorge, essa é indiscutível, é o melhor jogador do campeonato, foi o melhor jogador do turno do Campeonato Brasileiro, mais de 20 participações em gols, artilheiro da competição, uma característica que eu gosto muito e que é boa para o centroavante, para o atacante, que não é aquele cara que vai ficar jogando de costas, paradão, ataca muito bem a profundidade, muita explosão física, está iluminado em termos de finalização também, então merecidíssimo. Então tomara que o Fabrício Bruno e o Caio Jorge aproveitem da melhor maneira possível a convocação e eu espero que se eles tiverem a oportunidade, que seja no Maracanã contra o Chile, para não se desgastar lá no El Alto, depois ter uma viagem para chegar aqui e jogar um clássico. Lembrando, né, terça-feira, nessa semana aí que o Edu tá falando, numa terça-feira o Brasil vai jogar na Bolívia, na altitude, 4.100 metros quase, lá em El Alto. E 2 dias depois,
o jogo de volta, Cruzeiro e Atlético pela Copa do Brasil. Vinícius Andrade, quero a sua opinião também sobre a convocação dos cruzeirenses, e é uma convocação que joga a luz também sobre o momento coletivo que o Cruzeiro vem tendo, inclusive mais uma vitória, grande vitória no fim de semana, que vamos debater bastante já na extensão da Turma do Bate-Bola no YouTube, mas as individualidades vão aparecendo com bastante frequência em um coletivo ajustado, né, Vinícius? Boa noite. É isso. Boa noite, Cirilo. Boa noite aos amigos, a todos que nos acompanham. Quando o jogo coletivo flui, ele potencializa as individualidades, e é isso que tem acontecido no Cruzeiro. Foram 2, poderiam ter ido 4. Matheus Pereira não seria nenhum absurdo se ele tivesse na convocação. Kaique também poderia estar nessa lista, já que o Ancelotti convocou o Alexandro. Os laterais esquerdos que atuam no Brasil, para mim o Kaique e o próprio Luciano Juba estão à frente hoje do Alexandro. Mas aí tem a ver também com o estilo de jogo, com o que ele pensa, né, o Ancelotti? Eu digo que convocação não tem gabarito, sempre há uma margem para discordâncias, algumas divergências, mas eu creio que as convocações do Fabrício Bruno e do Caio Jorge são muito merecidas. A do Caio Jorge é quase que uma obrigação, tinha que estar nessa lista. A do Fabrício Bruno, muito justa. Ouvi na internet alguns torcedores falando, ó, que absurdo, Fabrício Bruno. Quem diz isso é porque não tem acompanhado os jogos do Cruzeiro, porque tem feito uma grande temporada. A minha corneta maior sobre essa convocação do Ancelotti é em relação aos goleiros. Bento e Hugo Souza, eles não têm jogado mais que o Everson, por exemplo. O Bento tem acompanhado bem menos, é verdade, mas o Hugo Souza certamente não tem jogado mais que o Everson. O Alisson já é uma figura carimbada na seleção brasileira, mas se é por desempenho, se a convocação é por quem está jogando mais, acho que faltou o Everson. Atlético e Cruzeiro, grande clássico decisivo pela Copa do Brasil. Vamos tentar imaginar esse duelo tático entre Cuca e Leonardo Jardim aqui no Entre Linhas com o Xodó. Jogo na Arena MRV, Cruzeiro para mim vai ser um time mais dominante, por aquilo que o Cruzeiro tem mostrado, tecnicamente vive um melhor momento. E o Galo, grande jogo do ano foi contra o Flamengo, jogando mais defensivo, e também Cuca provavelmente não vai deixar o Cruzeiro explorar as costas, então vai ser um time mais recuado e também não vai ser um time de muitos riscos. Escalação, Cruzeiro, provavelmente a mesma, já Cruzeiro, o torcedor já está acostumado, Cássio, William, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique, Lucas Romero e Lucas Silva, Christian, Matheus Pereira, Caio Jorge e Wanderson. E o Galo deve ir com Everson, Natanael, Alonso, Vitor Hugo e Arana, Alan Franco, Scarpa e Alexander, Rony, Hulk e Coelho. Existem algumas dúvidas. Será que o Gabriel Menino pode entrar no lugar do Natanael? Talvez. Será que o Gabriel Menino pode entrar aqui no meio? O Rony saindo, Scarpa jogando um pouco mais aberto, Gabriel Menino fazendo 3 volantes? Também pode, mas eu acredito naquela primeira escalação por enquanto. Então a gente deve ter um jogo mais ou menos esse desenho, Cruzeiro um pouco mais dominante, jogando no seu campo defensivo, com o campo ofensivo, e o Galo se defendendo um pouco mais, com esses encaixes de marcação. A princípio, Natanael com o Wanderson, Caio Jorge para Vitor Hugo e Alonso, Christian e Arana, duelo interessante. Aqui, um duelo um dos mais legais, Matheus Pereira com Alan Franco. O Alan Franco vai ter que ter muito cuidado, Matheus Pereira também vive um grande momento. Rony com Kaique, eu imagino que seja um duelo muito físico, 2 jogadores fortes fisicamente. Por dentro, Scarpa e Lucas Silva, ou Scarpa e Romero, mas a princípio do lado esquerdo é o Lucas Silva. Romero com Coelho, eu vou explicar por que eu acho que o Coelho pode vir aqui. E Alexander um pouco mais com o William do lado de cá, e Hulk para os 2 zagueiros. Por que eu falei o Coelho por dentro? Nem sei se o Cuca vai utilizá-lo ali, talvez o Coelho mais por fora e o Alexander mais por dentro. Porque o William é um lateral muito ofensivo, muitas vezes ele vem por dentro, ele indo por dentro, Alexander não teria problema nenhum em acompanhá-lo. E mesmo se ele fosse pela lateral, não seria um problema. E aí o Coelho teria todo esse espaço para explorar. Ele marcando um volante, quando o Galo pegasse a bola, muitas vezes esse cara que acompanha, ele fica muito longe do gol adversário. O volante, no máximo que ele vem, normalmente até aqui. O Coelho teria muita força e velocidade para atacar esse espaço. Acho que um resultado positivo do Galo pode passar por aqui. E o do Cruzeiro, o que a gente pode falar do Cruzeiro? O que o Cruzeiro deve explorar? Como o Galo faz essas marcações individuais e quando está focado, é muito difícil para o adversário entrar na defesa do Atlético. Existe 2 jogadores que pelo menos um vai sobrar na partida, como o Hulk, no caso.
ou quem estiver aqui, no caso for Rony, independentemente de quem estiver marcando, tem 2 zagueiros para um jogador. Se um desses 2 jogadores conseguir escapar, no caso Fabrício Bruno ou Vidalba, é como um castelo de cartas. Alguém tem que sair para marcar o zagueiro, ou o zagueiro tem a condição de atacar o espaço até o final. Se ninguém sair para marcar, esse zagueiro tem que ter tranquilidade para poder chegar até a frente, ou para arrematar, ou para achar um companheiro melhor posicionado. Se alguém saltar para marcar esse zagueiro, algum jogador vai ficar livre. E se for um dos zagueiros, o Caio Jorge vai ficar de mano a mano com um outro zagueiro, e hoje deixar o Caio Jorge mano a mano, ou com o Vitor Hugo, ou com o Alonso, ou com qualquer outro zagueiro do Brasil, pode ser um grande problema. Então acho que o Cruzeiro tem aqui uma saída para poder, para tentar vencer esse grande clássico. E aí, quem vai decidir esse jogo? Quem vai ser o grande nome desse clássico? Qual a melhor estratégia? Deixe seu comentário, deixe a sua opinião. Esse foi mais um Entre Linhas com Xodó. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.